Olá, criançada! Oi, famílias! Tudo bom? Então, o Prof. Mário está gravando mais uma videoaula em que a minha ideia é tentar conectar todos e todas vocês com a natureza, mesmo a gente estando em casa. Mesmo a gente estando um pouco distante da natureza, a ideia é que, através de brincadeiras, de jogos, de diversão, de receitas, a gente consiga estar um pouco mais perto da natureza. E também tem uma coisa, dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E vocês lembram o que é meio ambiente? Meio ambiente, se vocês não lembram, o Prof. Mário vai lembrar. É o lugar onde a gente se encontra, é o lugar onde a gente vive. Porque como a gente faz parte da natureza, fazer parte da natureza significa viver na natureza. Então, lá, há muito tempo atrás, numa cidade chamada Estocolmo, em 1972, há muito tempo atrás, muitos governantes de diversos países do mundo inteiro se reuniram, fizeram uma reunião e decidiram que todos juntos e juntas deveriam cuidar do nosso planeta. Então, essa data do dia 5 de junho ficou decidido que todas as pessoas deveriam lembrar de cuidar do planeta. Na verdade, todos os dias todo dia é dia de cuidar do planeta. Mas essa data, dia 5 de junho, é como se fosse o aniversário, como se fosse uma comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, para comemorar, segue um vídeo, tá? Muito bacana, que vocês vão, acho que curtir muito, porque vai ter atividade, brincadeira, vai ter jogos, vão ter receitas, muita diversão e aventura para a gente estar em contato com a natureza. Mesmo que a gente esteja em casa agora e sem estar podendo ir para a natureza, tá certo? Mas lembra uma coisa, antes da nossa atividade começar, o Prof. Mário vai botar a roupa de aventura dele, tá certo? Então pera aí que eu já volto. Tcharam! Então, pessoal, para essa atividade de hoje, eu estava pensando sobre algumas coisas, tá? Cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, né? Agroecologia, educação ambiental, tudo isso tem a ver com o nosso corpo fazendo parte da natureza, porque nós somos natureza. Então, eu pensei no seguinte, sobre os animais. Muitas vezes a gente não consegue ir até um zoológico, né, até um pampa safari, muitas vezes não tem espaço para em casa ter animais. Então, vamos brincar de fazer os animais com as nossas mãos e as sombras? Então, para quem lembra, eu fiz uma aula, foi muito legal, sobre o teatro de sombras. Então, quem construiu o seu teatro de sombras pode usar o palco do teatro de sombra para brincar disso agora. Mas quem não fez, não fica preocupado, porque dá para brincar disso sem ter também construído o seu teatro de sombra, o seu palco do teatro de sombra. Né? Quando a gente contou essa história, foi a história do João Semente de Maçã. Vocês lembram? Legal, né? Então, eu gravei um outro vídeo também que foi sobre o que tem na sombra, que também a gente utiliza a sombra como um mecanismo de estar aproximando as crianças dos elementos da natureza, de alimentos também que a gente pode estar incorporando na alimentação saudável. Então hoje a ideia é aproximar as crianças dos animais. Já que a gente está em casa, sem poder sair, né, em função desse isolamento por causa do coronavírus, vamos brincar de animais e sombra? Tá? Olha só. Então esse aqui é o teatro de sombras do Prof. Mário. A gente vai precisar então de, na verdade, algumas pouquíssimas coisas. Uma luz, pode ser uma lanterna ou pode ser um abajurzinho como esse. Tcharará. E ó, a gente vai precisar, gente, projetar a luz para dentro do teatro de sombras para poder observar aqui, ó, por esse lado, como vai ficar. Deixa eu só fazer uma coisa para vocês, ó. Vou apagar a luz aqui para ver se isso fica um pouco mais legal. Então, o primeiro animal que eu vou fazer, tá? E não se preocupem que vocês vão receber uma lista de diversas posições com as mãos para vocês poderem fazer os animais. E uma coisa muito legal, vocês podem criar também os animais, que vocês sentirem mais à vontade. Então, por exemplo, eu me lembro de brincar com as crianças, ó, de um bichinho assim, que anda no chão. Como é mesmo o nome dele? Que vive embaixo da terra e transforma cascas de frutas em adubo. A minhoca! Muito bem. Tem um outro que eu me lembro, que é um animal que ele é peludo, tem dentes brancos afiados, uns caninos, tem um rabo bem peludo e adora uivar para a lua, fazendo assim.
Au! Que animal é esse? Ó, vou dar outra dica pra vocês, ó. Ó, ele tem orelhas pontudas e uiva de noite, ó. Au! Au, 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 au! Au, 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 au. Pode ser um cachorro, pode ser um lobo, pode ser um coiote. E aí, a imaginação de vocês é que vai determinar que tipo de animais a gente pode criar. Então, para quem não tiver montado o seu teatro de sombras, vou dar uma outra dica que fica muito legal. Vem comigo, galera. Ó, a gente pode projetar a luz para uma parede branca, tá? O branco é legal porque fica mais nítido a sombra. Olha só, tá vendo ali a sombrinha da minha mão? Então, deixa eu ajustar um pouco melhor aqui essa lâmpada. E olha lá. Conseguem ver a sombra direitinho? Então, eu vou fazer um animalzinho agora, que é um animal que não tem pelos, não tem dentes, e o corpo dele é todinho coberto por penas. Vamos ver se vocês adivinham que animal é esse? Olha lá. Então, é uma ave, um pássaro. Vocês podem criar muitos outros animais. Eu vou dar um outro exemplo para vocês de um animalzinho que eu acho que vocês vão reconhecer de primeira. Olha só. Pause, né? Foi. Olha só. Viram que legal? Que animal é esse, galera? Então, esses foram alguns dos exemplos que eu trouxe para vocês de como a gente consegue se aproximar um pouco mais dos animais, mesmo estando em casa. Como eu sempre digo, não existe só uma linguagem escrita ou uma linguagem oral falada, né? Existem vários tipos de linguagem. Essa é uma linguagem que a gente vai estar explorando, a linguagem dos gestos, das mãos, da projeção, da sombra. E claro, dá para explorar muito mais isso, né? Do que é feita a sombra? Sem a luz, existe a sombra, dá para criar um universo enorme de possibilidades brincando com as sombras, né? E com esse tipo de linguagem que não é a escrita nem a falada. Tá certo, galera? O Prof. Mário quer deixar um super abraço para vocês, um beijão e a gente se encontra na nossa próxima aula.